Olá, Mercado e Consumo fazendo uma cobertura especial do Elas, um evento que é promovido aqui na capital paulista, reunindo mulheres do varejo brasileiro que estão também trazendo aí insights da NRF de 2024. A NRF, você sabe, a Mercado e Consumo fez uma cobertura completa do evento e agora a gente acompanha também aqui o Elas, que é esse pós-NRF. Ao meu lado aqui, uma das painelistas deste evento, que é a Carol Manciola. Ela é autora de 2 best-sellers, o Bora Bater Meta e o Coragem e Mais Alguns Cs da Vida, e fundadora da Conectas. Obrigada, Carol, primeiro, por estar falando aqui com a gente. Ah, que delícia, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. A Carol falou aqui num painel sobre humanização, da importância, sobre a importância da humanização no varejo, e eu queria que você comentasse com o nosso público justamente o que você, estando na NRF, viu sobre esse assunto e o que é de fato aplicável quando a gente fala em humanização, às vezes até estratégias que são mais fáceis de aplicar do que muito varejista imagina, né? Sim. O que é aplicável para a realidade brasileira. Perfeito. Bem, essa foi a minha segunda NRF, né? Na primeira NRF falou muito de humanização. Dessa vez eu senti que esse foi um tema mais transversal, porque ele fazia parte de todos os painéis como algo meio que óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, e coisas que chamaram a atenção lá e que a gente consegue aplicar aqui é exatamente esse olhar como a humanização como um fator de diferenciação. Então, a tecnologia é algo que é uma premissa, a gente precisa da tecnologia para estar no jogo, mas a humanização é o que consegue diferenciar as organizações, porque a partir delas a gente consegue ter alguma outra coisa que é impossível de copiar, que é o ser humano. Então aqui no painel, inclusive, a gente discutiu a humanização sobre algumas perspectivas, né? Sobre a perspectiva da humanização na relação com o cliente. Então, assim, como que a gente tem mais foco do cliente, como a gente consegue entender quais são as suas dores, como a gente consegue se conectar e não é só fazer pesquisa, né? Mas a gente falou muito sobre essa questão de você colocar a barriga no balcão, né? De você passar o dia na loja, de você entender quais são as dores que o seu cliente apresenta durante essa jornada de compra, que é algo que faz muita diferença. Acho que outro aspecto importante, e foi onde a gente acabou discutindo mais tempo aqui, foi a questão da experiência do próprio colaborador, né? Então a gente sabe que muitos varejos tratam o cliente super bem e os colaboradores eles não têm muitas vezes os mesmos cuidados. Só que a gente entrega para esse colaborador o nosso recurso, nosso bem mais importante, que é o cliente. Então como colocar o colaborador também no centro, que esse foi um dos temas que foi abordado inclusive na palestra da Levi's, nessa coisa de você colocar não cliente no centro, mas pessoas no centro. E em quase todos os painéis falou sobre a importância de você, antes de olhar para o cliente, olhar para o seu colaborador, porque é ele que vai conseguir transmitir a cultura da organização para esse cliente, fazendo a diferença. Então a gente falou aqui sobre coisas importantes, como você alinhar campanhas de incentivo, como você cuidar do seu employer branding para você poder conseguir contratar pessoas, porque esse é um desafio que o varejo possui, como que você consegue manter essas pessoas engajadas, diminuindo o turnover. E um outro aspecto que a gente não mergulhou tanto aqui, que eu acho que é a questão da própria comunidade dos fornecedores, né? Porque quando a gente fala do aspecto humanização, é muito legal que a gente amplie, e esses foram alguns pontos também que lá na NRF, principalmente nas visitas que eu fiz às lojas, né? As visitas guiadas, os study tours lá na NRF, a gente via o quanto os gerentes traziam a importância desse relacionamento com os fornecedores, olhando para essa cadeia de abastecimento de uma forma um pouco mais holística, para garantir que a gente vai ter o produto certo, no tempo certo, e que aquilo vai ter conexão e que a gente não vai apertar aquele fornecedor de um jeito que vai fazer com que essa cadeia de alguma forma se rompa. Então, assim, são vários os exemplos que a gente pode trazer, desde o processo de compreensão do cliente e olhar para essa questão da Customer Experience na veia, né, ou como a gente chamava antigamente, o Customer Centric, mas principalmente entender que nunca é sobre uma pessoa específica ou sobre uma parte dos stakeholders, mas sobre toda essa cadeia e como que ela faz o varejo funcionar para que ele consiga atuar se diferenciando e conquistando aquilo que é um dos maiores desafios, que é margem, né? Então, a humanização ajuda a ganhar dinheiro, tá, gente? Resumindo a ópera, não é só porque é bonitinho, não é só porque está na moda, não é só por uma questão de estratégia de ESG, é porque a humanização é uma estratégia que ajuda as organizações a terem melhores resultados. Muito bom. Carol, super obrigada e parabéns pelo painel, foi muito bacana acompanhar. Obrigada. A cobertura completa do Elas, você continua acompanhando na Mercado e Consumo. Além das redes sociais, do YouTube, você acompanha a cobertura também do nosso portal, mercadoconsumo.com.br.